Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Desde o dia da minha aposentadoria em dezembro, eu nunca fui notificado, e olha que os colegas já estão há 6 meses no cargo, né? Vamos lembrar, eu saí da direção em dezembro, acerca de qualquer processo que eu esteja respondendo. O que se fala na imprensa, esse é o grande problema, o que se fala na imprensa não é verdade, e mesmo os colegas que estão lá são profissionais éticos, sérios, jamais deixariam de fazer a sua obrigação. Eu nunca fui notificado de nenhum processo administrativo pela PRF e muito menos pela Cordeiro. E nunca teve conhecimento da existência dos processos, ok? Porque o que o senhor está dizendo é uma informação muito séria. O senhor está simplesmente dizendo que não tem informação acerca de nenhum processo administrativo contra a sua pessoa. Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E o que você acaba de ver foi a razão principal, porém não a única razão, pela qual o ex-chefe da Polícia Rodoviária Federal, o ex-diretor-geral, na verdade, da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, foi preso nesta quarta-feira, 9 de agosto de 2023, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, que já havia avisado o Silvinei de que ele poderia ser preso por outra razão. Durante o segundo turno, no ano passado, o Alexandre de Moraes determinou que Silvinei Vasquez parasse de impedir eleitores de Lula de chegarem ao local de votação no transporte público, fazendo blitz contra ônibus urbanos ou extra-urbanos, intermunicipais. Na verdade, no Nordeste houve a quase totalidade das operações da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno da eleição, no primeiro e no segundo turno, mas no segundo turno foi mais sério, e o Alexandre de Moraes logo percebeu, estava claro, que o objetivo do admirador e aliado confesso de Bolsonaro, Silvinei Vasquez, não é, que pediu votos inclusive para o Bolsonaro na rede, inclusive cometendo um crime. Não é? Na verdade, um crime é uma infração funcional, não é bem um crime, não é? Uma infração funcional, porque ele, como chefe de uma instituição de Estado, não poderia, de forma alguma, pedir votos para o presidente da República. Assim como o então presidente do Banco Central não poderia ir votar com a camisa do Bolsonaro, o Roberto Campos Neto, que vem tentando sabotar o governo Lula com alta taxa de juros. O Silvinei, além de tudo, contou essa mentira na CPMI, foi advertido, inclusive, pela relatora da CPMI, Elisiane Gama, que disse a ele o seguinte: olha, é muito sério o que o senhor está falando, que não tem nenhum processo, não está sendo investigado nem nada, porque mentir na CPMI é crime, e ela já tinha as informações de que ele basicamente estava sim sendo investigado, ou seja, ele mentiu na CPMI por isso, mas ele também tem uma outra razão por estar sendo investigado e preso. Acontece que o Silvinei Vasquez, ele deu cerca de 30 e tantos milhões de reais para uma empresa que vendeu blindados para a Polícia Rodoviária Federal, e depois o Silvinei foi pedir emprego a essa empresa, foi pedir favores a essa empresa, e há suspeita de que o Silvinei
basicamente ele pode ter recebido inclusive propina dessa empresa, então há muita coisa contra ele, mas a razão principal que não está sendo enxergada por alguns analistas, como esse que eu vou lhe citar agora, o Walter Maierovitch do UOL, é um jurista respeitado, e ele diz que preocupa que o Silvinei tenha sido preso sem que seja explicado por que ele foi preso. E na verdade esse pedido de prisão dele tem causas muito claras, como essa que eu acabei de lhe explicar. Então vamos ver matérias que mostram isso e muito mais que eu estou falando. Em primeiro lugar, tem esse caso aí do colunista do Universo Online, o Walter Maierovitch, um jurista respeitado, que diz que PF não explicar a razão da prisão preventiva de Vasquez preocupa. Na verdade, a Polícia Federal ainda não se pronunciou oficialmente, tudo vai ser explicado, mas a razão você está sabendo agora aqui, e é até estranho que o Maierovitch não tenha percebido isso, porque muito foi comentado sobre esse caso. Inclusive a relatora da CPMI, a Elisiane Gama, diz: lamentamos que não tenha sido feito antes e na CPMI a prisão do Maierovitch. A relatora Elisiane Gama disse hoje que a prisão do Silvinei deveria ter sido feita já no dia que ele depôs a comissão. Lamentamos que essa prisão não tenha sido feita lá na CPMI quando da oitiva dele. Silvinei na época mentiu descaradamente diante do volume de informações que tínhamos oficialmente, e você acaba de ver um desses momentos. Há outros. Veja só aqui, Silvinei muda a resposta em CPI e relatora expõe contradição. Não é? Senadora, com todo respeito, não posso acreditar em conversa corredora e nem de parte da imprensa. Quantos processos já movemos? Eu já movi 115 e tal. Ele diz aqui que não estava respondendo nenhum processo, mas tem mais. Tem esse caso aqui. Ex-chefe da PRF de Bolsonaro pediu emprego em empresa que recebeu milhões na sua gestão. É uma matéria da agência pública, não é? Uma matéria da agência pública muito densa e que diz o seguinte: agora aposentado, Silvinei Vasquez é investigado por bloqueios ilegais em rodovias durante as eleições, mas o fato é que a empresa Combat Armor Defense, que é ligada ao ex-presidente norte-americano Donald Trump, recebeu 33,5 milhões sob Bolsonaro. A empresa tentou omitir da reportagem que pagou por consultoria. Em dezembro de 2020, Silvinei Vasquez, então superintendente da PRF, firmou o primeiro contrato do governo federal com a Combat Armor Defense, no valor de 4,2 milhões de reais, abrindo os cofres públicos para a fornecedora de blindados. Um ano depois, em abril de 2021, quando ele assumiu a chefia geral da PRF, a Combat Armor Defense ganhou outros contratos milionários. Ao todo, a companhia recebeu 33,5 milhões. Silvinei, agora aposentado após o fim do governo Bolsonaro, é investigado por bloqueios ilegais, etc. Na verdade, já sua relação com a Combat Armor Defense não se encerrou. Ao menos é o que disse o CEO da própria empresa, Maurício Junot, sobre o ex-chefe da PRF. A informação de Junot, dada à agência pública, foi a de que eles fizeram uma visita para mim lá na sede, deixando currículo, mas nenhum dos dois tem nenhum tipo de relacionamento comigo. Ele fala em relação ao Silvinei e um assessor. Porém, funcionários da empresa consultados pela agência pública relataram que Silvinei teria prestado serviços para a Combat em janeiro, mas não teria permanecido após a informação vazar. E ele também negou à CPMI que tivesse prestado serviços para essa empresa. O ex-diretor da PRF preso, na verdade, também tem uma outra razão, que ele concentrou quase metade das fiscalizações de ônibus no dia da eleição no Nordeste
com o objetivo óbvio de interferir na eleição no local onde Lula tinha mais votos. E o Alexandre de Moraes, inclusive, já tinha ameaçado o Silvinei Vasquez de prisão. Ele disse basicamente para o Silvinei o seguinte: ou você para os bloqueios ou você vai para a cadeia. Quem é Silvinei Vasquez, diretor da Polícia Rodoviária Federal? Isso você já sabe. E Silvinei agora está se dizendo alvo da maior injustiça, e enquanto isso o Flávio Bolsonaro ironiza a prisão de Silvinei, não usem camisa do Flamengo com o número 22, 13 está liberado, está aqui sorridente conversando com o Silvinei, né? E está debochando. Porém, minha amiga, meu amigo, quem ri por último ri melhor, porque na verdade esse caso do Silvinei é muito grave. Ele mentiu descaradamente na CPMI, e esse caso da Combat Armor, segundo informações que o Blog da Cidadania obteve, já está muito adiantado nas investigações da PF, e há indícios de que houve aí um esquema de corrupção entre o Silvinei e essa empresa que vendeu milhões e milhões de reais em blindados para a Polícia Rodoviária Federal. Diante de tudo isso, a gente se pergunta, tanto bolsonarista sendo preso com provas à vontade, e o Mauro Cid tentando vender um Rolex de 300 mil reais que Bolsonaro ganhou e deveria ter entregue ao patrimônio público. Afinal, quando é que vão prender Bolsonaro? Está chegando a hora, e vai ser neste ano. Anote aí. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta a qualquer momento em edição extraordinária.